Gente, então nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos falar sobre a função das emoções, tá ok? Nós vamos começar com esse assunto super legal e já já você vai ver quem vai estar do lado do padre aqui conversando sobre isso. Dá uma olhadinha no VT que nós preparamos para você se situar e tá valendo a sua participação também, hein? Dá uma olhada no VT. Raiva, medo, ansiedade, alegria, tristeza. Essas são algumas das emoções que fazem parte dos seres humanos. Sentir um pouquinho de cada uma delas é importante, mas o excesso de algumas é bom ficar de olho para que isso não atrapalhe o nosso dia a dia. Há algumas emoções que não gostamos de sentir, mas apesar de não querermos, nós precisamos tê-las conosco. Afinal, nós precisamos de altos e baixos para entendermos a vida e o seu cotidiano. Com as emoções, podemos crescer enquanto pessoas e entendermos mais sobre o outro. No programa de hoje, falamos sobre a função das emoções em nossas vidas. Acompanhe. Tá aí, minha gente, olha aí, ó. As emoções, né? Todo ser humano, ele é movido por emoções, né? Ou positivas ou negativas. E a gente sabe que isso tudo pode causar ou uma virtude boa de se viver, ou você pode também viver muito mal, se você não souber trabalhar as emoções. Por isso, o assunto hoje está maravilhoso, né? Eu quero entender um pouquinho mais essa questão das emoções. Eu que sou padre, rezo pelo ser humano, e os seres humanos vivem das emoções, não é? Por isso tenho alegria aqui, e para falar desse assunto junto comigo, a nossa querida psicóloga, estou conhecendo ela hoje, mas já ouvi falar muito bem dela, viu? E sabe quem é que vem? A Vanessa Pontoni, psicóloga. Vanessa, muito boa tarde, minha querida. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Para mim é uma grande alegria, tá? Você depois aceita um cafezinho que o nosso querido Rodolfo fez? Aceito, com já certeza. Já falo dele, que se não tiver bom, foi ele que fez, tá? Entendi. Tá bom? Mas daqui a pouquinho a gente vai trazer para você. E preparem aí um café também, pode fazer perguntas. Aproveita que a nossa querida Vanessa está por aqui. Vanessa, o ser humano, ele vive, ele é também formado para a sua área emocional, não é? Uhum. E ali é onde acaba efetuando ou somando alegrias ou tristezas, né? Realmente, a saúde mental, a parte emocional, desculpa, ela realmente pode afetar muito a parte mental e física do ser humano? Muito, muito. Na verdade, as emoções, ela têm um impacto muito grande na nossa vida, né? As emoções, ela tem uma função principal que é de mantermos vivos. Nós precisamos das emoções para preservação e manutenção da nossa vida. Claro que cada emoção, ela tem a sua finalidade específica, mas de uma forma geral, todas as emoções, elas têm a função, né, de fazer a manutenção da nossa vida, ou seja, elas nos protegem, mas cada um com a sua especificidade. Né? Cada emoção, ela tem uma finalidade, ela tem um para que existir na nossa vida. E nós, além de sabermos a finalidade, o importante também é nós sabermos lidar com cada uma delas. Sim. Isso é importante, porque as emoções, elas são impulsos eletroquímicos que acontecem no nosso corpo e estão associados a um comportamento. É uma espécie de orquestra de ações sucessivas biologicamente vantajosas que acontecem no nosso corpo como uma resposta frente a um estímulo. Mas essa resposta, geralmente muito imediata, muito rápida, ela vem para fazer com que a gente nos proteja, né? Que a gente seja protegidos e nos mantemos vivos. Na verdade, assim, vamos dizer assim, vou usar esse termo bem meu, esse dueto, né? A parte emocional negativa e positiva, ela é importante que exista as duas, quando se estuda a emoção de um ser humano, porque às vezes o lado emocional, ele não está muito alegre, não está muito bem, ele também pode te motivar algumas coisas positivas na sua vida, né? Com certeza. Quer dizer, uma coisa pode levar a outra. Exatamente. Que nem falando das 5 emoções primárias, né? Primárias porque são aquelas que nós demonstramos imediatamente, né? Que é a alegria, o amor, a raiva, a tristeza e o medo.
Nós olhamos para a tristeza, para a raiva, para o medo de uma maneira que a gente não gosta, né? A gente fala, que ruim. Elas são desagradáveis, porém elas são extremamente importantes para a manutenção da nossa vida. Por exemplo, a tristeza, né? A tristeza, ela nos convida para um lugar de profunda reflexão e crescimento. Nós precisamos da tristeza para entrar nessa reflexão e nessa grande reflexão, porque quando nós estamos alegres, a gente não para muito para refletir, né? Então, a tristeza, inclusive, ela valida depois a alegria, né? Então, você pega pessoas muito sofridas, elas são pessoas muito amadurecidas, porque elas tiraram o bônus da tristeza, né? E puderam aprender com isso e se tornaram mais maduras, né? Mais crescidas como pessoas. Isso é muito interessante, né? Então, por aí a gente já começa a entender até aqueles velhos ditados, faça de um limão uma limonada. Exato. Não é? Então, olha só, para a gente poder... tá super legal, estou amando essa conversa aqui com a Vanessa, psicóloga. Ô Vanessa, para a gente dar uma ilustrada no que você está colocando também, nossa conversa, nós preparamos também um filme, tem um pedacinho do filme que é Divertidamente, né? Que nos apresenta as emoções. Sim. Vamos dar uma olhadinha, um trechinho aí do filme. Foi incrível. Só a Riley e eu pra sempre. Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que bom. Eu sou a alegria. Oi? Pode tirar a mãozinha, muito obrigada. E esse foi só o começo. Depois a sala de comando virou uma feira. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, não, cuidado! Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Calma. Passou. Beleza. Oh, obrigado, valeu, minhas fãs. Minha vez. Oh, papá, abre a boca. Isso é novo. É perigoso? O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. O que é isso? Essa é a Nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! E a partir desse ano. Ah, é? Olha aí, gente, que bacana, hein? E o padre tá aqui tomando um cafezinho super gostoso, já que já chegou aqui para mim e para Vanessa. E nós estávamos falando se ela gosta com açúcar ou sem açúcar. Eu não vou contar não, tá? Não vou contar não, porque é um segredo. Agora, Vanessa... Quem me conhece já sabe que é com açúcar. Quem conhece já sabe, a Vanessa e o padre também. Vanessa, a gente pode dizer que o ser humano está sempre numa descoberta de si mesmo e com o outro, né? Com certeza. Na verdade, vamos usar esse termo, é um joguete, né? Com as emoções, eu estou aprendendo a me conhecer e a conhecer o outro o tempo todo. O tempo todo. Na verdade, a gente vê até por esse filme, né? Que a criança está rindo, daqui a pouco ela chora, a mãe, opa. Quer dizer, a gente tem sempre que descobrir alguma coisa onde a emoção, muitas vezes, ela é um tipo como se ela fosse um sinal para que a gente esteja o tempo todo nos aprendendo a conhecer a você, como você lida com vários aspectos na vida, com você pessoalmente e com o outro. É por aí mesmo? É por aí. Na verdade, as emoções falam muito da gente, né? Daquilo que nos ultrapassou, principalmente nos primeiros anos de vida. Porque as emoções, elas são inconscientes. Eu não falo, agora eu vou ficar feliz. Aí agora eu vou ficar triste. Agora eu vou sentir raiva. A gente não faz. Sim. Isso é algo espontâneo, automático, porque ela é inconsciente. Porém, ela é pública. Todo mundo sabe o que você está sentindo naquele momento, naquela emoção. Por mais que você seja um ótimo ator. Por mais, né? Seu coração vai disparar frente a um susto, a um medo, né? Você pode vir a chorar frente a uma notícia muito triste, né? Você pode ficar mais entusiasmado no momento que você recebe uma notícia feliz. Então, ela é pública. Já os sentimentos, que são diferentes das emoções, eles são privados. Ele é mais mental e subjetivo. As emoções não, né? Elas são mais...
Elas são abertas, você percebe, você se comporta daquela maneira como você está sentindo naquele momento, mas elas são inconscientes e são concretas. Por isso que a parte, então, emocional de todos nós, olha que interessante, gente. A gente falou de assuntos aqui em outros programas, sobre a síndrome do colarinho branco, aquela coisa de você fazer um exame, e às vezes você nem fez, só de você falar, eu preciso fazer... o seu emocional, ele já é mexido nessa hora, não é? Alguém fala assim para você, pô, mas por que você não está dormindo? Você não está dormindo? Olha, é importante que você faça alguns exames sobre isso. Então, a minha área emocional já pode elevar a minha pressão. Isso. Só de eu ter que falar com alguém. Isso. Olha, por que você não vai falar com aquela pessoa sobre esse assunto? Você acha que é bom? Acho. Você vai falar. Se você medir a pressão, dependendo da pessoa... A sua pressão subiu. Subiu. Porque está totalmente ligado com o físico, então. Exatamente, A gente começou a conversa, né? Totalmente. Você tem manifestação, são estímulos mesmo, eletroquímicos, que aparecem no seu corpo e você consegue ver. Ele é público, a emoção é pública, já os sentimentos não. Mas os sentimentos é um aprofundamento das emoções. É quando eu me aproprio delas e aí eu faço esse gerenciamento, né? Eu vou administrar dentro de mim. Porque assim, tem uma coisa interessante. A emoção, ela é sua e é real, porém, muitas vezes, ela não é a realidade. Sim. Muitas vezes. Muitas vezes, né? Está na forma pessoal que você enxerga, mas não tem a ver objetivamente com a realidade. Gente, vocês já perceberam que essa parte emocional, ela é a cereja do bolo, hein? Você viu que a nossa querida Vanessa está falando? Agora nós vamos ver um VT que fala como pode surgir o complexo de inferioridade. Meu Deus, quero saber. Vamos ver aí, dá uma olhadinha. E Deus me fez voltar a uma história de quando eu tinha 6 anos de idade. E eu tinha um cabelo maior e eu lembro que as meninas na época, na minha idade, né, quando eu tinha 6 anos, me mandavam muitas cartinhas e tudo mais. E os meninos não gostavam muito disso, então eles me excluíam do grupo deles e eu também ficava excluído do grupo das meninas. Então eu me sentia muito excluído dos dois grupos quando eu tinha 6 anos. E eu lembro que um dia, né, pra não ser excluído mais, eu falei, eu quero ter o cabelo igual deles. E foi quando eu cortei o meu cabelo bem curto, eu pedi pro meu pai pra ele me levar, ele me levou. Só que no dia seguinte, quando eu cheguei na escola, nada mudou, sabe? Eu não entrei pro grupo dos meninos. A única coisa que mudou é que as meninas pararam de me mandar cartas, porque agora eu era igual a todos eles. Ô Vanessa, olha que situação desse rapazinho aí. E a gente sabe que tem muitos casos bem pertinho da gente assim também, né? Você tem. Que mexe com a parte emocional da pessoa, complexo de inferioridade. Porque nós, seres humanos, a gente vive, parece que sempre se comparando, né? Parece que a gente tem uma necessidade, no caso nós, homens, olhar para outros homens e comparar altura, comparar se tem a barba mais cheia, menos cheia, se tem um corpo mais bonito ou não, se os lábios é assim. E as mulheres também são assim. É verdade. E a gente sabe que a sociedade, infelizmente, ela se reveste muito de uma beleza construída. Então, quem é belo, quem chama atenção são pessoas assim, mulheres assim, homens assim. E aí vem muitas vezes o complexo de inferioridade, que mexe com o emocional de muita gente. Né? Como trabalhar isso? Assim, por exemplo, a gente vive numa sociedade hoje que cultua muito o físico, belo. E como é que fica todo mundo, e quem é baixinho, quem tem uma cabeça diferente, como é que trabalha tudo isso no emocional? Na verdade, isso passa muito pela vaidade, né? Hoje nós vivemos uma sociedade do espetáculo, da vaidade, né? Precisamos ter sucesso, ser bonito, seguir padrões sociais. E é isso. Para ser aceito. Né? As portas estarem abertas o tempo todo. Exatamente. É uma inversão de valores, né? Sim. Porque os valores reais não estão aí.
E a vaidade, para a gente, não passa muito pela autoestima, né? O que a gente precisa ensinar para as crianças, para os jovens e estar atentos a nós mesmos é a questão da nossa autoestima, porque isso que a gente precisa ter para mostrar para o outro é vaidade. E o que é vaidade, ela não traz para a gente... Interessante que você está colocando. Então, tem essa diferença que as pessoas talvez não conseguem hoje desassociar, né? A vaidade, eu preciso do reconhecimento, da aprovação do outro. A autoestima, eu preciso do meu juízo em relação a mim mesmo. Legal. É a minha construção em relação a quem eu sou. Se eu estou agindo dentro dos meus princípios, dos meus valores, da minha ética, da minha moral, e mesmo assim estou conseguindo alcançar os meus objetivos com êxito, sinto orgulho daquilo que eu faço, como eu faço, né? Tendo toda essa baliza aí dos meus valores e eu consigo, isso é autoestima. Eu não preciso da aceitação ou da aprovação do outro, né? Claro que passa um pouco, é legal quando a gente é elogiado, a gente é reconhecido pelo outro, né? Mas o mais importante para a autoestima é o nosso próprio reconhecimento. É onde a gente pode dizer que é onde o ser humano está atingindo a maturidade. Maturidade emocional, que tem a ver com a inteligência emocional, né? Eu faço aquilo para mim, como eu vou me sentir, se aquilo tem um valor para mim, em primeiro lugar. Eu acho que diante disso que você está colocando, nós temos uma pergunta aí que é justamente para você, Vanessinha. Vamos acompanhar? Solta o VTzinho, vamos ver aqui. Fui traída, mas ainda sinto uma mistura de ódio e amor por ele. Isso está me fazendo muito mal. O que eu faço para colocar minha cabeça no lugar? Aí, Vanessa. Essa questão de traição, ela é bem difícil, né? É difícil, porque ela é muito pontual, mas cada caso é um caso. Você tem que conhecer bem cada pessoa em si. Exatamente. Eu falo assim, o amor, ele tem que ser cuidadoso, ele tem que ser zeloso, né? Se não há isso, né? Se a traição foi o ápice ali da falência, porque às vezes são relacionamentos que já estão muito falidos, né? E o que acontece é essa traição acaba sendo ali, né? O ápice do rompimento. Ou eu tenho casos assim no consultório, aonde a pessoa decidiu perdoar, né? Mas por quê? Porque ali tinha um amor que poderia ser recuperado, que poderia ser renovado, né? Houve o perdão. É por isso que você falou direitinho. Isso aqui olha que legal que a Vanessa falou, que cada caso, né? Você concordou com o que eu fiz uma vez, você concordou. Cada caso e cada pessoa, ela precisa ser estudada. Exato. Por exemplo, vamos supor, eu sei que realmente essa pessoa me ama, eu a amo. Isso. E sei também que ela tem algumas coisas que podem contribuir para ela cair. E ela caiu, houve uma traição. Mas eu sei, e conhecendo ela, por isso que a gente tem que conhecer bem a pessoa. Exato. Que realmente ela se arrependeu, o que ela fez por um motivo que ela não estava legal comigo, ela se arrependeu, mas eu sei que ela me ama e eu a amo. Exato. Por isso que cada caso é um caso para se responder. Exatamente. E a disponibilidade da pessoa, porque tem pessoas que não perdoam e ponto, é imperdoável. Isso está tá na estrutura da pessoa. Então, assim, é o limite para ela não vai além disso. Agora, se já vem num relacionamento que ela está, né, o tempo todo em sofrimento, não há afinidade de gostos, interesses, projetos de vida, porque isso é muito importante numa relação, essas afinidades. Não há, né? Eu sempre falo que é o amor que deve abrir espaço à individualidade, né? Se ela se sente uma pessoa reconhecida por quem ela é, pelos seus desejos, pelas suas necessidades, ok. Né? Então, acho que vale a pena, mas ela precisa medir os ônus e os bônus. Será que valem a pena? Se ela achar que vale, ótimo. Se ela achar que não, sai fora, porque, assim... É a própria pessoa que tem que fazer essa percepção no caminho. Por isso que é muito difícil responder uma pergunta assim. É muito difícil. É algo muito pessoal, viu, gente? Muito pessoal. E aí eu gosto muito desse lado, porque cada um tem uma psicologia, tem um mando de trato com tudo que está no externo. E a gente tem que respeitar cada um. Aquilo que cada um é capaz de suportar. Exatamente. O que e como suportar. Nós temos mais uma pergunta para você, Vanessa. O povo tá amando aqui, hein? Que bom. Legal, né? Você quer mais um cafezinho? Obrigada. Muito obrigada. Vamos ver a perguntinha? Vamos. Dá uma olhadinha aí.
Sofri abusos psicológicos durante toda a minha infância em relação ao meu peso. Hoje, com 30 anos, sofro de anorexia e o sentimento de culpa me impede de comer o suficiente para ter saúde. Como me livrar dessa culpa? Vanessa, e aí, minha querida? É interessante, né? Ela viveu durante a infância refém do julgamento dos outros. E agora ela vive refém dos próprios julgamentos dela. Que coisa, né? Coisa, né? Olha, Quer terrível. dizer, ela foi violentada e agora ela se autoviolenta, né? Porque é uma violência. Se ela tem um diagnóstico mesmo de anorexia nervosa, ela precisa procurar imediatamente um médico e um médico também da saúde mental e fazer psicoterapia. É um transtorno alimentar muito importante e significativo que requer que ela tome medicação, porque assim, a anorexia nervosa, ela tem comorbidades, né? Comorbidades são transtornos que se associam, então, uma depressão, uma ansiedade, um transtorno de pânico, então é muito importante que ela busque ajuda, porque ela está fazendo com ela o que sempre fizeram, só que hoje é ela com ela mesma. Quando você colocou, assim, um pouco antes, a questão da autoestima, que é importante todo ser humano ele conquistar. Uhum. Talvez, se nós pudéssemos ter maior apoio para trabalharmos, todos nós, homens e mulheres de todas as classes sociais, enfim, nós não entraríamos nessas vibes aí de a pessoa zoar com você, Não. falar alguma coisa, Não. tirar o barato do seu corpo, da sua altura, do seu peso, para não querer esse tipo de coisa. Exatamente. Não é? Eu acho que talvez o ponto era trabalhar essa autoestima, né? Sim, ela se reconhecer como uma pessoa que é digna, né? Independente de ser gordinha, magricinha. Exatamente. De que ela merece ser bem tratada, que ela tem que ser reconhecida pelos seus desejos, pelas suas necessidades, por quem autenticamente ela é. Só que assim, desde pequena a gente não ensina isso, né, para os filhos. A gente ensina, faça isso, porque isso é o certo, isso é que as pessoas vão gostar, não faça aquilo porque aquilo, né? E a gente vai aprendendo dessa forma, a gente não para se olhar e se perceber e se respeitar. A gente tem que respeitar o tempo todo o outro, não senta assim, não fala assim, tá certo que temos, né, aquela que é a questão da educação, do respeito ao próximo, sim. Só que muitas vezes a gente vai anulando aquilo que é do ser, né? Porque cada um é um, né? Nós somos seres únicos com as nossas peculiaridades, particularidades, e muitas vezes a gente não deixa isso, não reconhece isso logo na criança. E aí a gente cresce só sendo reconhecido quando a gente faz aquilo que o outro espera que nós façamos. Sim. Aí nós somos reconhecidos. Agora, assim, os pais, principalmente na vida de uma criança, quando acontece isso, depois ela se torna adulta, ela vai... E aí vem as consequências. A questão dos pais, você que é psicóloga, a gente sabe que tem uma função muito difícil. O pai e a mãe é aquele que... É como se fosse uma segunda alminha, que é uma alma mais... vai dizer assim, mais experiente. Aquele ser é dependente de tudo, não sabe nada. Então, os responsáveis são aqueles que devem colocar um juízo na vida daquela pessoa que não sabe nada. No primeiro momento, quando é pequenininho, a gente até entende que o pai fala, tira a mão daí. Por quê? Porque eu sou seu pai e não quero que você ponha. Mas vai chegar numa outra idade que o pai ou a mãe vai precisar explicar algumas coisas, o sim e o não, e até preparar esta pessoa para aquilo que ela vai encontrar provavelmente lá fora. E é onde fica a educação. Exatamente. Porque se o pai morre e a mãe morre, como é que vai, o que aquela criança vai levar? Vai levar um conhecimento que o pai e a mãe preparou eles, desde pequenininho. E lá fora, ele poderá não se adequar aos costumes de todo mundo, porque ele teve ou ela teve uma estrutura familiar que o pai e a mãe explicou muito bem o porquê, o não, a diferença, por que ele é assim, por que ela é assada, o que ela pode encontrar e como que ela deve reagir. Se os pais todos pudessem ter essa chance de formar bem os seus filhos,
o mundo seria bem diferente. Com certeza. Falta. Hoje eu acho que falta mesmo, sabe? Essa presença de pai e mãe ali para estar não só orientando o que é certo, o que é errado, né? E eu sempre falo, nunca diga assim, a mamãe não gosta, o papai não gosta. Não, isso é errado porque isso. Não é porque a mamãe não gosta, o papai não gosta, né? É porque tem um pai que senão a criança fala assim, então já que a mamãe não gosta, eu tô brava com a mamãe, então vou fazer isso para, né? Então não, eu preciso ensinar o porquê isso é errado, porque isso é certo. Entre aspas, né? Um eterno, entre aspas, aprendiz também. Também. Ele precisa aprender para ele poder educar os filhos. Isso. Exige muito isso. Exato. Vanessa, olha, o nosso tempo aqui, ele nos impediu de continuar essa conversa que pena, maravilhosa. Né? É verdade. Mas isso é uma deixa para que você volte. Eu vou até falar para o Rodolfo, vamos trazer a Vanessinha de volta aqui. Amei, assim, as suas colocações, a sua expertise aí para nos trabalhar essas questões aí. Muito obrigado. Muito obrigada. Deus abençoe você. Amém, viu? amém. Até a próxima, muito obrigada. se Deus quiser.